Mateus capítulo 23, versículo 37. Glória a Deus. Tá bonito. Mateus capítulo 23, versículo 37. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, olha para cá. Já está aí, não está? Tá aí. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Amém. Sente, bendizendo ao Senhor Jesus. O versículo 37, nós vemos aqui um lamento do Senhor nosso Deus, através de Cristo, seu Filho amado, sobre os seus filhos em Jerusalém. E quando a gente olha bem, quando a gente procura estudar a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre quem? Qual é o tema central da Bíblia? Ele é o tema central da Bíblia Sagrada. A palavra, ela fala sobre o Senhor, do Gênesis ao Apocalipse. E nós vemos em toda ela, em toda a Bíblia, sobre a atitude de Deus para com o homem. A atitude do Senhor como Pai para com o homem através dos séculos. E nós vamos assim entender que Deus, ele sempre desejou proteger. Deus sempre desejou cuidar, dirigir e prover o necessário para a sua criação. Um exemplo muito claro que nós temos disso é quando ele tira o povo lá do Egito para levar a terra que ele havia preparado para esse povo. Lá no deserto ele é provedor, lá no deserto ele é guia, lá no deserto ele é protetor. Então nós vemos assim o cuidado que Deus sempre teve e sempre tem por sua criação amada. Que é eu, que é você. E ele sempre foi um pai responsável. E às vezes nós, como os filhos, somos mal criados. Você não tem, a gente não usa essa expressão. Às vezes o pai quer o melhor e o filho é mal criado, né? O pai diz, não saia de casa hoje, é para o bem dele. Ele diz que vai e se desvia, se afasta do Senhor, vai embora, não quer. Às vezes ele perde a sua vida sem Deus, sem salvação. A gente fica triste, chorando pela rebeldia daquele filho que deixou a casa do pai e não quis voltar, não quis o cuidado do pai. Então Deus, ele ama tanto o homem que através de Cristo aqui, ele figuradamente, ele se coloca como uma galinha, figuradamente. Não diz o texto? O texto de Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos? Agora ele comparativa diz como a galinha. Figuradamente aqui, ele se coloca como tal, mas ele apenas está querendo descrever não o estado dele, mas o estado do homem. Quando eu li esse texto, essa semana que passei, ao longo da semana, com pouco tempo que sobra, a gente ia mastigando e se interrogando e perguntando o porquê. Porque ele poderia se colocar figurativamente como muitas outras coisas, até mais. Só que aqui Deus, ele está mostrando o estado não dele como soberano, mas ele quer querendo mostrar o estado do filho como o homem, né? E entendam claramente esta noite o que Deus ele quer.
Não porque ele tem essas características de uma galinha, mas Deus está descrevendo a minha pessoa, o meu comportamento, as minhas reações como homem diante das circunstâncias da vida. Significa o quê, pastor? Isso aqui significa, meu amado irmão e minha amada irmã, que o Senhor, Deus, Ele está mostrando que a minha natureza, ela é como a de uma galinha. Pastor, troque esse em miúdo para mim que eu não estou entendendo nada. Então olhe para cá, não conversa com o teu irmão que já vai entender o porquê de que o Senhor se coloca aqui figuradamente como uma galinha, né? É o padrão, é o comportamento do homem. É o comportamento, quando para que você entenda um pouquinho aqui, essa figuração do Senhor, todos nós aqui conhecemos essa ave, sim ou não? Sabemos como ela é. Eu vou esmiuçar um pouco contigo esta noite sobre ela. E eu quero observar um pouco acerca desse assunto, porque Deus fez essa afirmação. Eu me perguntei isso, John. Por que Deus fez esta afirmação quando Ele olha para o povo lá em Jerusalém? A gente sabe que as galinhas não são torpes por natureza. Ou seja, as pessoas se comportam segundo a sua natureza. Cada um procura se comportar com a natureza que ele nasceu, que ele tem. Sim ou não? Você pode observar uma pessoa que você conhece desde criancinha e vai dizer, esse menino desde pequeno, ele já era. Sim ou não? Tem menino que desde pequeno ele é zangado, ele chuta, ele arrebenta, ele é rebelde, ele está daquele jeito, e às vezes a natureza dele o leva daquele jeito, e ela é preciso, todos nós, para a transformação dessa natureza. Porque a natureza ela foi corrompida pelo pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, santo. Só que ela é corrompida pelo pecado. Então, no momento que a natureza foi corrompida, ela passa a se desviar daquilo que Deus criou para ele. Quantas vezes, diz aqui o Senhor, eu tentei ajuntar-te, quantas vezes eu tentei te proteger, quantas vezes eu ofereci o meu amor, nos momentos bons, maus, aleluia, eu quis cuidar de você. E o povo dizia, não. Deus ele mostra todo o cuidado dele, como que ele tira do Egito, e o povo, ei Moisés, qual é Moisés? Tu nos trouxe de lá para morrer nesse deserto, Moisés? Lá tinha alho, tinha cebola, tinha tanta coisa boa. Eles estavam com saudade da escravidão, imagina só, a natureza deles. Deus estava dizendo, olha, eu quero conduzi-los por aqui, eu vou cuidar, eu vou zelar, e eu tenho o bom e o melhor preparado para vocês. A terra que eu tenho mana leite e... Mas o povo, a natureza deles queriam retroceder. A natureza queria voltar para a escravidão. Só por lentilhas, só pela comida. Ele está dizendo aqui, eu estou sempre pronto para cuidar, mas vocês, como pintinhos. Quem aqui já criou galinha em casa? Levanta a mão. Alguns dias atrás, meses atrás, a gente tem um negócio de uma colôniazinha, e lá estava tudo abandonado, não pude mais lá. Digo, eu vou buscar menos pintinhos que tem lá. Estava lá a galinha e os pintinhos. Quando a gente foi pegar os pintinhos, vazou. Foi tudo embora, um se meteu no meio de um capinzal de capim santo e lá morreu, que eu não consegui mais tirar. Só quer dizer o que com isso, pastor? Porque a natureza deles, né, eles tomam os seus próprios caminhos. Eles não querem seguir o caminho da mãe. A pobre da galinha saiu por ali se ajeitando, então eles seguirem a galinha, cada cal pegou um rumo, ainda consegui pegar 3 com o Tiagão. Tiagão é ruim de pegar pinto. Nós não pegou mais por causa dele. Se espalharam. Cada um tomou um rumo.
Por quê? Porque a natureza desse animal, da galinha, que quando pequeno é um pinto, quando existe um perigo, eles correm, se espalham. E ao contrário, eles teriam que buscar proteção, ir para perto da mãe. É isso que Jesus está dizendo aqui: eu quis tanto zelar de vocês, e em vez de vocês virem para mim, vocês tomaram os seus próprios caminhos. A gente já começou a entender a palavra aqui. O Senhor está dizendo: filho, é por aqui, você quer tomar um outro caminho que melhor te apraz. E não vai te proibir disso. A palavra diz, o escritor, o sábio escrevendo, ele fala lá sobre jovem: anda pelo caminho da tua vista, faz o que te apraz, vírgula, sabe porém que tudo Deus terá juízo. O que ele está dizendo com isso? Você pode ir para onde você quiser, mas terá uma consequência a tua escolha. A nossa escolha terá uma consequência. Nós vivemos nessa vida cheio de decisões para tomar. Todos nós temos sempre uma decisão para tomar. E nem sempre nós tomamos a decisão certa. Por quê? Porque em vez de buscar abrigo em quem tem abrigo, a gente quer seguir caminhos diferentes, tomar conselhos errados, aleluia. E assim nós temos problema. E quando eu olho para a Bíblia, a gente encontra muitas pessoas sábias que souberam tomar a decisão certa e contar para a pessoa certa o seu problema. Me dá um exemplo aí, pastor. Eu me recordo daquela mulher que tinha um filhinho, que o profeta disse: até vai orar, o Senhor vai te dar um filho. Aí Jesus deu um filho, o Senhor deu um filho para ela e tal, o menino já, um dia deu dor de cabeça, pum, morreu. E ela ficou olhando: eu não pedi menino. Deu porque ele quis, agora eu quero é vivo. E ela vai embora atrás do profeta. Quem lembra dessa história? Está na Bíblia, não está na Bíblia? E ele vai atrás do profeta. Quando o profeta vê ao longe, diz: ô Geazi, lá não é? Vai lá ver se está tudo bem com ela. Vá ao encontro dela, vê se está bem na casa dela, vê se está bem com o marido, com o filho. E o moço saiu correndo e chegou e correu lá e disse: vai, tudo bem contigo? Vai, tudo bem. Vai bem na tua casa? Está tudo bem em casa. E o menino? Está lá, tranquilo, de boa. E o maridão? Aquele jeitão dele lá, não faz nada, mas gente boa. Está lá. Não adiantava ela falar nada para Geazi. O negócio dela era com o profeta. Às vezes nós, como filhos, em vez de buscar a proteção do pai, queremos buscar proteção em amigos, em colegas. Queremos buscar em pessoas que não têm nada a nos oferecer. E em vez de a gente receber a proteção, recebe uma orientação errada. E saímos por caminhos que não era aquele que Deus queria para nós. Aqui o Senhor chama a atenção do povo. Quantas vezes eu quis dar proteção a vocês, quantas vezes eu tinha o melhor para vocês, e vocês preferiram matar os profetas, apedrejar aqueles que eu enviei. Quantas vezes a palavra vem e você não recebe? E em vez de agir como Deus quer que você haja como um filho, a gente se rebela contra o Senhor, contra aquele. Por isso ele chama essa atenção e nos compara aqui, por causa dessa natureza do pinto, que é assim, da galinha. Eu vou falar um pouco mais sobre a galinha depois, mais um pouquinho. Mas eu estou aqui na natureza, porque essa natureza nossa, ela é assim. A natureza nossa, quando alguém nos faz o mal, a vontade é de revidar. Quando alguém no nosso pé que dói, a vontade é de fazer o mesmo. Quando alguém nos traz uma palavra dura, a gente quer replicar. É a natureza. Mas aqui entra uma grande questão de 2 aos Coríntios. Alô? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que entra algo interessante aqui para a minha vida, para mim, o Nildson, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo,
Nova criatura é: as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. Aqui está o segredo que eu preciso aprender. Se eu estou em Cristo, eu não posso mais ser o Nilson de antes, que vingava quando ele era instigado. Eu não posso ser aquele que quando alguém me dava um tapa, eu dava 2. Se bem que eu não dava, eu corria. Mas vem para cá. Vem comigo aqui. Há muitos que estão aqui que quando não eram crentes, eram valentes. Causavam medo às pessoas. Lá vem o fulano, isso é brabo. Esse daí mata mais do que a hepatite preta, né? Causava medo. Mas depois que ele se entregou a Cristo, que está em Cristo, a natureza foi mudada. Precisa ser mudada. Não existe evangelho sem transformação. Se você vive o evangelho e não foi transformado ainda, tem alguma coisa errada com você. Porque Paulo diz que o evangelho é poder de Deus. Para quê? Para transformar, para mudar, para poder salvar. Se não houver transformação, não haverá salvação. Tem muita gente por aí que está na igreja, mas está com a natureza antiga ainda. A natureza dele é aquela passa e não consegue perdoar. Ele foi ferido, foi instigado, e aí agora ele não consegue perdoar. Quem feriu é ele. A natureza antiga falando mais alto do que a nova natureza. Quando ele fala, se alguém lhe bateu uma face, oferece. É Bíblia ou não é Bíblia? O que significa isso daqui? Mudança de natureza. Eu preciso passar por uma transformação pessoal. Eu não posso ser mais o mesmo. Ainda que o meu irmão continue do mesmo jeito, é problema dele, porque isso aqui é individual. É você e o Senhor e você. É o filho e o pai e o filho. Não importa o quanto te maltrataram, perdoa. Não importa a forma que te traíram, perdoa. E deixa que a questão vai ser daquela pessoa com Deus. Mas o nosso papel é viver em comunhão um com os outros. Seguir a paz com todos. Só consegue viver em paz um com os outros quem tem uma nova natureza em Cristo. Cristo está ali caminhando e alguém coloca tece uma coroa de espinho, coloca na cabeça, pega uma cana, bate para encravar. Ele diz, pai, perdoa eles. Perdoa. Por muito menos a gente já não quer mais falar um com o outro. Por muito menos a gente está querendo vir a cara para o outro. Por muito menos bloqueia no WhatsApp, bloqueia na rede social. Por muito menos não fala mais. Por muito menos está mudando para cá, muda para ali. Por muito menos, olha, meu irmão, se eu fosse tu, aquilo não vale. Foi você que disse. Sabe por quê? Porque a natureza antiga está falando mais alto. Porque a minha natureza de antes, ela é assim, não tem ninguém diferente. Daqui para lá, ó, é tudo igual. Tem bonzão não. Eu sou presbítero da igreja, eu sou pastor. Não, nós somos falhos, que tinha uma natureza que precisa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Que a natureza antiga, você fica aqui, feriu. Eu nem esquento, vou pegar lá na esquina. Passa o tempo que passa, e aí? Não, vingança é um prato que se come frio. Já ouviram isso bem? Isso é da natureza antiga. Não serve mais para você. Não serve mais para mim. Não importa o quanto você me ferir, a palavra me diz que eu tenho que te perdoar. Não importa o quanto
você me ferir. A palavra diz que eu tenho que perdoar você e você perdoar a mim. Não importa o quanto eu te fira, presbítero, o Senhor tem que me perdoar. Não importa o quanto o Senhor fira a mim, eu tenho que perdoar o Senhor, porque a minha natureza nova manda que seja assim. Quem está em Cristo, aleluia, nova criatura é. As coisas velhas passaram, o velho homem passou, a natureza antiga passou, ficou para trás. O mentiroso ficou para trás, o enganador, o Jacó enrolador ficou para trás. Agora tem que ser Israel de Deus. Isso aqui não pode ser só uma bela mensagem, não pode ser só uma bela oratória, tem que ser na prática. Por todos nós. Não pode ser só mais um sermão de segunda-feira. É vida na prática, porque isso é Bíblia. Tudo se fez novo. Para quem? Para quem está em Cristo. Eu e você precisamos ter essa natureza dele. Se fomos feitos à imagem e semelhança dele, precisa ser igual a ele. Paulo diz o seguinte, olha, reúne ali um grupo e diz, sejam meus imitadores. Pegou a pena, escreveu, mandou a carta. Assim como eu sou de Cristo. Paulo entendeu que a natureza de perseguidor não cabia mais. Não servia mais. Ele agora tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Ele se encontraram, ele ouviu a voz do mestre. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido, aquele que você tem mandado matar os meus profetas. Sou o Senhor. Uma mudança radical na vida de Paulo. Tem um fulano assim que Deus me perdoe, mas eu não... Como é que Deus vai te perdoar? Ele vai te perdoar quando você mudar essa natureza sua. Deus me perdoe, mas eu não vou com a cara dele. Mas não dá para ir com a cara, cada qual vai com a sua. Antipatia, isso é coisa do inimigo que nós temos que procurar mudar isso em nós. Porque tem pessoas que elas criam antipatia sem conhecer. A gente olha o jeito de alguém, para aquele fulano, aquilo tem um jeito de antipático. Aquilo é muito metido, nem conhece, porque a minha natureza já pré-julgou aquela pessoa. E não pode. A Bíblia manda que eu primeiro conheça. A gente tem que ter muito a natureza antiga, ela tende a acreditar tudo que ouve, sem procurar filtrar as coisas. Tem uma história na Bíblia, pastor Velso, de um irmão que chamava Davi para ele. O irmão Davi, ele ascendeu ao poder de uma forma repentina, por vontade divina, e ele tinha feito uma aliança com um rapaz, uma amizade verdadeira, com um amigo. Veio uma grande tragédia lá naquela circunvizinhança lá, e morreu o amigo dele, morreu o pai do amigo dele, morreu muita gente naquele negócio ali. Aí passa-se os anos, esse irmão chamado Davi, ele está lá um dia pensando, chama alguém lá e disse, vem cá, eu estava aqui lembrando que eu fiz uma aliança com um amigo chamado Jonatas. E ele era filho de um moço que foi rei aqui no passado, um moço chamado Saul. Você lembra? Lembro. Vocês sabem se ainda existe alguém dessa família que eu possa fazer o bem, que eu possa ajudar? Senhor, tem lá, meu senhor, um rapaz, Mefibosete, um aleijadinho, mas aleijado dos pés. Naquela confusão, a moça pegou, saiu correndo com ele, quebrou os pés, não levaram para o Maradeio, Metropolitano estava em greve, não deu para ajeitar nada e os pés ficou torto. É sem futuro. Mas manda chamar ele, manda vir para cá. Mas se ele está lá em Lodebar, não tem problema, busca ele, traz para cá. Trouxeram um rapaz, não sei se você já leu essa história alguma vez em algum lugar por aí. Trouxeram um rapaz, sentou na mesa, comeu, jantou, aquele negócio todo bacana, ficou alegre. Aí ficou uns dias lá, aí disse, olha, tudo que era da tua família eu estou restituindo para você.
Aí o Ziba da natureza ruim, o Ziba disse: ferrou para mim, perdi, era patrão, vou virar empregado agora. Mas eu tenho um plano para isso. Deixa comigo. O rei sai para a batalha. Batalha longa, vai, mata, morre, não sei o que, tudo cheio de fome. Lá volta o rei cansado da batalha. Aí o Ziba vai ao encontro. Se eu falei para tu, rei, tu foi dar sapo para aquela cobra, engordar, vai te engolir agora. E foi. O aleijadinho está contando para todo mundo, vai restituir o reinado do pai dele lá. Falei para tu que aquilo era sem futuro, natureza antiga. E o rei ouviu só um lado da história. Viram isso na Bíblia? Lembra? Se é que você lembra, não vou muito à frente, vou só aplicar a história agora. A nossa natureza, ela precisa entender que quando está em Cristo, Ele não age em momento de raiva, ela não age em momento de impulso, ela espera, vai analisar o outro lado, Ele restitui tudo, e quando Ele chega lá, sabe, jejuando, não tirou a barba, estava na cinza, para que o rei meu Senhor fosse vitorioso na batalha. Até quem é segundo o coração de Deus falha pela natureza velha. Isso é ensino para mim e para você. Não deixe a tua natureza agir por impulso, por momento. Pega ela, leva para se tornar como Cristo. Ainda que falem de ti, que te critiquem, te caluniem, dobra o teu joelho e entrega na mão do teu Senhor. A nova natureza age diferente. A nova natureza, ela consegue ter percepção de ouvir os dois lados da história, nunca só um. Tem muita gente por aí com raiva do outro, porque o espírito do fuxico entrou na vida de alguém e disse: olha, fulano falou isso de ti. Aí você fica logo triste, magoado. Oh meu Deus, estou tão triste. Que foi? O fulano falou de mim que eu não sirvo para nada, que eu não valo. Mas falou mesmo? A irmã Zezinha da Maricota falou que sim. Só que a Zezinha da Maricota, mesmo, é fuxiqueira de plantão da vila. O trabalho dela é passar o dia sentada olhando a vida dos outros, para depois ir lá fofocar, fuxicar. Não dá ouvido, aleluia. Vai buscar o Senhor. A tua natureza tem que ser igual a de Cristo. As coisas velhas passou, tudo é novo de agora diante do Senhor. Eu preciso me fazer novo diante de Deus. Eu tenho que ser, aleluia, procurar esquecer o velho homem, a natureza antiga. Isso é nascer de novo, é reaprender tudo. Não tem esse negócio aqui na Bíblia, parece, de alguém que disse assim, eu estava querendo entrar nesse negócio da crença aí, Jesus contou, achei bacana esse negócio, só tem que nascer de novo. Né? Tem que nascer de novo. Como é o nome dele? Esse daí. O Nicó. Não é o nosso daqui não, é outro. É o mais antigo um pouco. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Essa tua natureza está toda errada. Você tem que começar a agir diferente a partir de agora. Tem que haver mudança na sua vida. Era isso que Jesus estava dizendo ao irmão Nicodemos, acerca de nascer de novo. É você mudar as tuas atitudes. Para de ser tagarela. Para com esse negócio de fofoquinha. Para com esse negócio de mentira. Para, isso não serve para tu. Agora tu é crente, tu é diferente. A nova natureza. Aleluia. É por isso que o Senhor, em sua misericórdia, Ele nos equipa dessa nova natureza, porque Ele sabe que a velha não presta, presbítero Roque. Não. A natureza velha já veio com defeito por conta do pecado. O pecado nós fomos gerados em. Sim ou não? Nela que diz aqui. Ela fala alguma coisa sobre isso. Vocês que são teólogos devem lembrar desse negócio. Ela fala sobre essa natureza manchada pelo... Tem que ser purificada agora. E quem é que purifica? Jesus.
Ele é que transforma, é Ele que muda, para que a gente venha atuar de acordo com a vontade dEle, com essa nova natureza. É se adequar ao novo momento. O ser humano tem esse poder, sim ou não? Veio a tal da pandemia, não veio? Aí disseram, olha, todo mundo tem que andar de máscara. Nós saiu comprando máscara, e tinha máscara de rosinha, máscara com pedrinha, e máscara com caveira. Tudo que é jeito tinha máscara, era do Flamengo, do Palmeiras, não sei de quem mais, tudo tinha máscara, um monte de coisa. Se adequou por quê? Porque tem que ser assim agora. Você se adequou. E a gente lavava a mão, e entrava em casa, tinha que tirar roupa, sapato, tudo. Não podia entrar com a roupa que veio da rua. Não teve esse negócio por aqui? A gente entrava pelo corredor, era uma nova adaptação para um novo momento. Você se adequou, o ser humano se adequa à situação. E por que você não consegue se adequar à tua nova natureza de Cristo? Assim como a gente se esforça para atender às leis sanitárias que aquele momento pedia aquilo, por que você não se adequa a um pedido divino para a tua vida? Muda! Busque essa transformação para você. Eu preciso disso para a minha vida. Às vezes a gente ora, eu já orei tanto para Jesus me mudar. Tu não te esforça. A gente tem que orar para Ele realmente mudar a nossa natureza, mas nós temos que nos esforçar para essa mudança. Não é só oração, é orar a ação. Tem que ter uma ação da minha parte de mudança. Dá vontade depois, mas eu me lembrei que eu tenho que mudar. A vontade era de cair a tampa da panela. E a irmã solta logo um palavrão. Pip, pip, pip. Quando é a vontade de soltar o pip, nós, aleluia, daremos a Cristo. Quando virmos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vem. Oh, aleluia, caiu, quebrou o prato, vai vir outro prato depois. Mudança requer que você se esforce para ela. Se não houver esforço, não haverá mudança. Aí quando surgiu, olha, não entra, mas eu vim receber o meu dinheiro aqui no banco. Sem máscara não entra. A gente se esquecia, corria e tinha logo um caboclo lá na frente do banco. Máscara, 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 3x5, 3x5, 3x5. Aí você tinha que receber, tinha que comprar máscara para entrar. Se não fez tal coisa, vinha multa, né? 9 horas, ninguém mais se pegar na rua, vai ser multado. A gente não ia para a rua de jeito nenhum, vou pagar a multa não. Acho que falar, Jesus pudesse multar o crente, que não mudasse a natureza, talvez melhorasse a coisa, né? Mas ele não multa aqui, só que lá não vai entrar. Essa é a multa. Ele está deixando tudo para lá. Não pensa que vai entrar, que não é. Eu era pastor de Santa Isabel. Não te conheço, não. Eu pregava toda esse. Não te conheço. A tua natureza nunca mudou, baixinho. E eu te falei que era para mudar. Mas, Senhor, eu até profetizei, mas não conheço você, não. O Senhor lembra que eu falei língua estranha, Senhor? Eu lembro, mas não conheço você, não. Porque eu só conheço aquele que mudou a natureza, que se tornou parecido comigo, aquele que atendeu a minha vontade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Deixa eu voltar para a galinha. A natureza dela, o jeito dela. A galinha tem mais de 50 espécies de galinha. É moura, é não sei o que, é gigante, mas tu matou, é galinha. O gosto da coxa, da galinha. O pé, é galinha. Não interessa a espécie, é galinha. Assim é o pecado. Não interessa, pecado é pecado. Tem várias classes de pecado. Pastor, eu contei uma, mas foi uma da branca que eu contei. Deu até cor para mentira. Branca, preta, vermelha. É mentira. É mentira do mesmo jeito. Independente da cor, é mentira. Aí a Bíblia diz, ficarão de fora. Aí está lá o mentiroso. Vai ficar de fora o mentiroso.
Então por que tu não para de mentir? Tem gente que cria histórias e conta se fosse verdade. Todas as galinhas, ainda que diferente na cor, raça, é igual. Então o que fazer? Bora pegar uma outra ave aqui, na Bíblia. Me cita uma ave boa que Jesus fala bacana na Bíblia, que ele sempre compara o crente com ela. Olha aí, você nem lembra. A águia. A galinha, cabeça baixa, ciscando. Ela mata uma outra. A outra cena está bicando e tal, luta por uma minhoca. A águia não. Ela não come a comida do outro. A galinha, ela come a comida da outra. Ela chega um dia, eu pego um pedacinho de melancia lá em casa, eu crio galinha. Queria entrar e o pobre do pato. Chega a galinha puxando para esporando o outro e tal, e por um pedacinho de melancia. A águia não é assim. Porque tem crente assim, ele quer roubar a benção do outro. A águia, ela busca o seu próprio alimento. A galinha, ela mata a outra, está sangrando. A águia não, ela vai se renovar, diferente. Ela busca a sua própria. A visão da galinha é para baixo, a da águia é para cima. A galinha espera o que vem de baixo, a águia espera o que vem de cima. Mas Jesus se compara com a galinha para mostrar a minha natureza. Vira para o teu irmão que está aí de pé. Irmão, tu é águia ou tu é galinha? Não tem crente galinha, só tem crente águia aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. A águia. A galinha vive pouco. Se ela está botando, a gente deixa. Está botando, deixa eu botar que tem o ovo. Se não botou mais, mata. Bora comer, que não está botando mais, mata. Ela vive pouco. A águia vive 70 anos. Quando chega aos 40, o bico está cheio de crosta. Ela vai sozinha. E ela vai lá, larga-lhe o bico na rocha. Pá, pá, pá. Sangra, dói, sozinha. Arranca aquilo ali, as garras, arranca tudo e fica lá. Dói, infecciona, fica 3 dias jejuando, intocada no ninho. O crente águia vai para a presença do Senhor lá no ninho, ele e o Senhor, buscar uma renovação. A galinha é diferente. A galinha espatifa tudo e só quer comer porcaria, né? Tem muita gente por aí, eu não vou no culto de segunda, eu vou ficar assistindo o Soares em casa. Está lá o Soares. Não, mas hoje é o chapelão que vai pregar e fica comendo bobagem dos midiáticos e não vem comer alimento santo na presença do Pai. É o crente, mas aqui não tem crente galinha não, só tem crente águia, graças a Deus. Ele se compara para mostrar isso. Estou encerrando, que a irmã falou que quer cantar ainda hoje, né? A galinha, ela é um seguidor. A águia não. Ela faz o seu próprio caminho. A galinha sai assim. Tem tanta gente seguindo coisa errada por aí. Eu estou seguindo fulano de tal. Por que tu segue? Não é porque tem 3 milhões de seguidor. Vai seguir a Jesus que é melhor para tu. Que virou um negócio de um seguidor agora, né? Tem esses caras novos de internet por aí, que diz que é crente, mas é galinha. Não é águia não. E tem um monte de gente que a galinha fica um seguindo o outro. Pode ver, a galinha vai uma galinha para ali, vai um monte de galinha atrás. Ela pensa que está na frente, não sabe de nada, porque ela não enxerga, é cega. Enxerga muito pouco. E tem muita gente aqui seguindo bobagem na internet e achando que tá bom. Aí fica criando as convicções de, não, mas o pastor pregou isso, tá errado, porque o fulano que eu sigo falou assim. Vai seguir a Jesus, irmão, que é melhor. Tu tá seguindo, é um cego guiando o outro cego. Aí quando acabar, fica lá todo mundo de... Quem segue os outros é galinha. A águia, ela faz o caminho dela sozinha ali. A visão é longe.
Tem crente, o crente Tiago, ele consegue ver o erro bem, aquilo ali é cilada. É cilada. Já o crente galinha é minhoca. Vai comer. Come porcaria. A águia come comida fresca. A galinha vai beliscar até o que é podre. Você pega uma buchada de outra galinha, joga por aí, um monte de galinha comendo. Sim ou não? Crente galinha come porcaria. Crente águia come carne fresca. Que é o maná do Senhor. Tu é galinha ou tu é águia? Glória. Precisamos entender e compreender isso daqui. Tem uma pitadinha de humor nisso daqui, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério para quem quer morar no céu. Cuidado a quem você está seguindo na internet. Cuidado a linha teológica que você está fuçando na internet. A tua maior linha teológica é essa daqui, Bíblia Sagrada. E o teu maior professor é o Espírito Santo. Ele consegue interpretar para você aquilo que você não entender. Não fuça na internet, não. Vai orar que o Espírito Santo vai revelar para você. Eu sou um pastor meio atual, mas eu não fuço internet, não gosto. Quando eu não sei, eu pergunto para o Espírito Santo: por que ele que inspirou isso aqui? Ou não? Só que tem muito entrada do seguidor, eu sigo fulano de tal, segue o Espírito Santo, que foi ele que inspirou a palavra. Tu quer saber acerca da palavra? Não conversa com TID não sei das quantas, doutor em PhD e não sei o que, reverendíssimo, vice-deus, apóstolo. Não, vai com o Espírito Santo. Quem corre atrás disso e segue esse tipo de coisa é galinha. A águia vai direto olhando para cima, que é de lá. Vou encerrar. Oh, Deus. Jerusalém, Jerusalém. Esse clamor aqui, essa busca aqui do Senhor, essa preocupação aqui com o Senhor, porque Ele sabe o preço que Ele pagou por nós. Essa preocupação dele para que eu mude a minha natureza é porque Ele sabe que se a gente não compreender isso daqui, não vai ter valido a pena tanto sacrifício, porque Ele queria todos. Vocês estão matando os profetas. Vocês estão aí perseguindo aquele que eu tenho enviado. Cuidado, irmão, antes de perseguir alguém. Quem persegue, sai correndo atrás é galinha. E você não seja esse crente, seja um cristão diferente, que quando não compreender, não entender, fale com o Espírito Santo de Deus, fale com o Senhor, Ele vai revelar para você alguma coisa que você entende que necessita mudar. Se esforce para que essa natureza daquilo que ainda falta, porque não tem ninguém perfeito aqui, não. Daqui para lá nós temos algumas imperfeições, mas quando a gente detecta elas, a gente vai aos pés do Senhor. Senhor, muda isso aqui na minha vida, essa área precisa se mudar, porque eu não sou um perseguidor, Senhor, eu não ando correndo atrás de minhoca, não, eu quero olhar para Ti, meu Pai amado, que de Ti é que vem a minha salvação. É de Ti que vem o meu socorro, é de Ti que vem a minha ajuda, é de Ti que vem a minha proteção. E é isso que Ele quer, tudo que Ele quer, como um bom pai, é cuidar de você como filho. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento a Ti a minha gratidão esta noite, Senhor, pela graça do Teu Espírito que entre nós está. Que a cada dia eu tenha discernimento, Pai amado, daquilo de errado que eu possa estar fazendo e mudar as minhas atitudes, transformar a minha natureza pecaminosa em uma natureza santa, Senhor, que coaduna com a Tua santidade, Senhor. Assim que o Teu Espírito trabalhe na minha vida e na vida desta igreja, assim Te adoramos e bendizemos ao Teu nome. Amém e amém.